Olá, meus amigos, muito boa noite. Que o nosso Deus e Pai abençoe ricamente a cada um de vocês. Que esta noite seja uma noite de paz, uma noite de descanso verdadeiro, descanso de alma, não só de corpo, mas de alma. E que amanhã você possa, com a força do Senhor, se levantar renovado, para glorificar o nome do Senhor através de uma vida vitoriosa. Antes da gente continuar, por favor, deixa o like para o canal, aperte o joinha, inscreva-se no canal se você ainda não se inscreveu e ative o sininho das notificações para você ser avisado pelo YouTube quando lançarmos um vídeo novo, ok? Antes da gente começar, eu gostaria que você levantasse as duas mãos para o céu. Levanta aí, isso, levanta, filho, faz um esforcinho aí, vai, nessa altura já tá bom. Pronto, feche os seus olhos um minutinho, por favor, repita comigo assim. Repita mesmo, com a boca, tá? Não só com o pensamento, com a boca. Nem que for baixinho, mas repita. Fala assim: Deus e Pai, eu te peço, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor fale comigo. Na tua palavra, ensina-me, corrija-me, fortalece-me, mata a sede e a fome do meu espírito, pela tua palavra, e eu te agradeço desde já, em nome do Senhor Jesus, amém, e graças a Deus. Muito bem, não é? Sempre que nós vamos ler a Bíblia, é bom fazermos uma oração antes, pedindo a Deus sabedoria, direção, para que a gente não apenas leia um livro de histórias, mas que a gente possa receber a mensagem direto do Pai que vem através da sua palavra, tá bom? Olha, no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, lá no Novo Testamento, há a história de um homem chamado Zaqueu, né? Você deve ter ouvido falar do Zaqueu ou lido na Bíblia, você até deve ter ouvido aquela canção, né? Que fala do Zaqueu, né? Entra na minha casa, entra na minha vida, como Zaqueu, quero subir, né? Aquela música lá. E este Zaqueu existiu realmente. Ele era um publicano, era um homem do povo judeu, do povo de Deus, portanto, mas que ele andava num caminho que não agradava muito a Deus. E então um dia ele teve um encontro com o Senhor Jesus. Mas antes da gente comentar essa história, só lembrar você de uma palavra salvação. A palavra salvação, guarda bem essa palavra. Ela tem um significado muito profundo e amplo. Ela significa salvação da alma, salvação do inferno, né? E para a gente ir para o céu e não para o inferno. Salvação também do corpo, no sentido de cura, né? Lembra quando Jesus falou para certa mulher: olha, mulher, tua fé te salvou, né? E na verdade o significado é: tua fé te curou. Né? Porque ela tinha uma hemorragia há 12 anos, estava morrendo ali e a fé dela então a curou. Só que Jesus diz: tua fé te salvou. Né? Então, a palavra salvação, ela significa salvação da alma, significa paz, significa salvação no sentido de salvar o casamento, por exemplo, né? Proteção. É uma palavra muito abrangente, tá bem? Então, de repente, você está precisando de salvação. Né? De repente, salvação da sua alma, salvação no seu corpo, precisando de cura, uma salvação financeira, né? Uma salvação familiar, eu não sei, mas guarda bem essa palavra, tá? Se você precisa de salvação em alguma área da sua vida, presta atenção nessa palavra. Muito bem, o Senhor Jesus, então, certa vez ele entrou na cidade de Jericó. E ali muita gente queria vê-lo, porque a fama dele já havia se espalhado muito pelas curas, pelos sinais, pelos milagres, pelas maravilhas que ele operava. E entrando em Jericó, então, havia uma multidão querendo vê-lo. E também, no meio desta multidão, havia um homem chamado Zaqueu. O Zaqueu, ele queria ver Jesus, mas ele era muito baixinho, né? Ele não tinha uma estatura muito grande, então ele não conseguia ver, porque ele ficava atrás das pessoas, né? Então ele não conseguia enxergar. O que ele fez? Ele olhou, né, o caminho que Jesus ia fazer, correu lá na frente, subiu numa árvore, né?
e ficou esperando Jesus passar por ali, porque ele queria ver Jesus. E Jesus foi caminhando até chegar no ponto em que Zaqueu se encontrava. E quando o Senhor Jesus chegou no ponto, debaixo da árvore, onde Zaqueu estava, qual não foi a surpresa de Zaqueu? Porque o Senhor Jesus olhou para ele, né? Parece que Jesus estava procurando ele. Zaqueu nem imaginava que o Senhor Jesus soubesse a respeito dele, mas chegando ali, o Senhor Jesus então olha para Zaqueu e lhe diz o seguinte: olha só, Zaqueu, desce depressa, desce da árvore depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Gente, aqui Jesus estava dizendo: eu estou me convidando para ir na tua casa, você vai me receber? Gente, o Senhor Jesus está fazendo isso com a gente o tempo todo. Ele pede autorização para ele entrar na nossa casa. E quando eu falo casa, eu não estou dizendo a habitação, a moradia, né? A nossa casa física. Eu estou dizendo com respeito ao nosso coração. Porque o Senhor Jesus, ele não vai invadir a nossa vida sem a gente autorizar. Mas toda hora ele está batendo na porta do nosso coração para poder entrar. Sabe, outra coisa muito importante que você precisa aprender. Quando nós falamos de Jesus hoje, não é o homem de branco. Ele, lógico, ele é um homem, né? Diz a Bíblia, está assentado à direita do Pai, está na glória, tem o corpo glorificado, né? Sem problema. Mas hoje, como Paulo ensina, Jesus é a palavra. Paulo ensina isso, o apóstolo João também ensina. Então, Jesus entrar na nossa vida é o mesmo que dizer a palavra de Deus entrar em nossa vida. Receber Jesus em nosso coração é receber o que ele falou, é receber os ensinos dele, as direções dele. É isso que é aceitar Jesus. A gente às vezes imagina, fica imaginando, né, um homem de branco do nosso lado. Não, não é isso daí, tá? A gente tem que entender que Jesus é a palavra de Deus é Jesus. Então, quando nós aceitamos o que Deus diz em sua palavra, nós então estamos aceitando Jesus, tá certo? Mas naquele episódio ali, Jesus estava fisicamente aqui na terra. Então ele falou: eu quero entrar na tua casa, me convém, é importante que eu vá lá para a sua casa. E o que Zaqueu fez? Olha aí, versículo de número 6. Ele desceu, Zaqueu desceu da árvore a toda pressa e o recebeu com alegria. Ele recebeu Jesus com alegria. Gente, presta bem atenção. Receber Jesus com alegria significa receber a palavra de Deus com alegria. Gente, Jesus quer abençoar. Por que o Senhor Jesus quis entrar na casa de Zaqueu? Para poder falar para ele o que era certo, na expectativa que Zaqueu se arrependesse e começasse a obedecer o que Jesus falou. Não é? A mesma coisa é hoje. Qual que é o interesse do Senhor Jesus ficar toda hora falando para você, né? Batendo na porta do seu coração com a palavra dele? Porque nesse momento que eu estou falando com você, é como se o Senhor Jesus estivesse batendo na porta do seu coração e dizendo: posso entrar? Me convém entrar, porque eu quero salvar você. Lembra da palavra salvação? O Senhor Jesus quer salvar a tua vida, quer salvar o teu corpo dessa doença, quer salvar a tua alma de ir para o inferno, quer salvar a tua família também, que de repente está na perdição ou está desviada da fé. De repente sua família já conhece a palavra de Deus. Uma vez a sua família já foi convertida, mas se desviou. Seja lá por qual motivo for, mas ele está batendo, o Senhor está batendo na porta do seu coração, dizendo: posso entrar, porque se você me deixar entrar e me receber com alegria, eu posso mudar a tua história, viu? De repente você só recebeu notícia ruim essa semana, só recebeu notícia ruim do médico, do advogado, da família, né? Recebeu ofensa do marido, ofensa da esposa, ofensa dos filhos, recebeu ofensa na rede social, né? Tá chateado, tá magoado, parece que está o mundo inteiro contra você, mas o Senhor Jesus está batendo agora na porta do seu coração. É agora, nesse momento que eu estou falando, o momento, né? Ele está batendo no seu coração aí, na porta do seu coração, dizendo: me deixe entrar e me receba com alegria. Não é apenas deixar Jesus entrar, é recebê-lo com alegria. E o que significa receber Jesus com alegria? Repito, é receber a palavra com alegria. Seja essa palavra uma palavra dura para nós
ou uma palavra doce para nós. Não importa, receba com alegria, porque tem pessoas que recebem só com alegria só as palavras doces de Jesus. Eu vou te curar, eu vou te prosperar, eu vou te proteger, eu vou te abençoar, não é? Eu vou salvar, eu vou responder as tuas orações. Aí a pessoa fica numa alegria, né? Oh, glória a Deus, aleluia, até ora em línguas, né? É bom receber notícia boa, não tenha dúvida. Porém, quando a palavra é dura, não é? Aí a pessoa fica triste, para com a prostituição, para com o adultério, para de trair a tua esposa, para de trair o teu marido, sai dessa bagunça de vida que você está vivendo, para com essa bebedeira, para com essa mentira, tira essa raiva do coração, para de ficar falando mal da vida dos outros, para de fazer fofoca, para de ver pornografia, fica vendo pornografia, aí pega o celular, Deus te deu força para trabalhar, você ganhou o seu dinheiro com a força que Deus deu, você comprou um belo de um celular, para quê? Para assistir pornografia, você usou uma bênção de Deus para fazer a vontade do capeta, o que você está pensando? Mas Deus, na sua misericórdia, está batendo na porta do seu coração e dizendo, posso entrar? Me receba com alegria. Seja a palavra doce ou a palavra dura, porque qualquer palavra que vem do Senhor é para o nosso benefício e não para o nosso malefício. Aprenda isso, criatura. Aprenda isso, viu? E aí, o que você vai fazer? Bom, eu posso dizer para você o que Zaqueu fez. Zaqueu então recebeu Jesus com alegria. Zaqueu andava no caminho errado, que desagradava a Deus. Mas aí então, Zaqueu, ele abriu a boca e disse algo para o Senhor Jesus. Naquela mesa onde estavam comendo, né? Onde estavam tendo comunhão, o Zaqueu ouviu o Senhor Jesus falar e então Zaqueu responde dizendo o seguinte, olha o versículo de número 8. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E, se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Gente, partiu de Zaqueu a atitude, a decisão, né? E a atitude de corrigir o seu erro, de parar com a coisa errada, porque Zaqueu era um publicano. Um publicano era uma pessoa judia, né? Uma pessoa do povo judeu, que trabalhava para coletar impostos para o governo romano. E muitas vezes os publicanos eles cobravam mais impostos do que era devido. Então eles enriqueciam cobrando impostos a mais do seu próprio povo. É lógico que Deus não se agrada com isso. Cobrar impostos não era pecado. Pecado era tirar proveito disso, né? A pessoa que cobrava impostos ela era bem paga, era paga honestamente. Só que o problema é que eles cobravam a mais do povo, tiravam a mais do povo, não é? E aí Deus não se agrada com isso. Eles se enriqueciam dessa maneira, muitas vezes cobrando propina, fazendo chantagem, não é? Eu vou te multar se você não me der uma grana aí. Isso aí sempre existiu. Mas Zaqueu, naquele momento, ele se arrependeu. E ele falou, Senhor, a riqueza que eu tenho não foi muito justa, então metade dos meus bens eu dou para os pobres. E se alguma coisa, em alguma coisa eu defraudei alguém, prejudiquei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Porque era o que a lei de Moisés dizia, e eles viviam debaixo da lei de Moisés, então tinha que cumprir aquela lei. Então Zaqueu tomou a decisão correta, filho, né? E você? Está me ouvindo agora, você não acha que o Senhor Jesus está dizendo para você que dá tempo de você corrigir a tua vida? Porque se você não corrigir, porque Jesus primeiro fala, ele avisa, tá? Depois que ele avisa e a pessoa não muda, aí muitas coisas ruins podem acontecer. A Bíblia mesmo fala que Deus não deixa nada acontecer sem antes avisar. Olha a referência bíblica aí, ó. Mas se ele avisa e a pessoa não muda, pode haver um monte de coisa ruim. Nós vemos isso na Bíblia. Por exemplo, nós vemos com a irmã de Moisés, a Miriam, ficou leprosa por ter criticado o próprio irmão e não parava de criticar. Nós vemos, por exemplo, aquele rapaz de 1 aos Coríntios, que tinha um caso com a madrasta e não parava. E Paulo disse que ele ia ser entregue para Satanás, para a destruição da carne, ia ter um tumor lá, um câncer, sei lá, né? Ia morrer com uma doença mortal, porque pelo menos na hora da morte ia se arrepender, né? Ia morrer.
mas podia ter vivido mais, com bênção, né? Não precisava sofrer. Nós vemos, por exemplo, na primeira carta aos Coríntios também, crentes vivendo errado. E Paulo dizendo, olha, vocês estão sofrendo, porque no meio de vocês tem muitos fracos, muitos doentes, muitos que já morreram, né? Antes da hora, morreram antes da hora. Não é morrer por idade, não, é morrer por acidente, doença, sofrente de morrer, né? A referência bíblica aí, ó, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 30, né? Por esta causa entre vós, vocês, no meio de vocês crentes, tanta destruição, né? E por que havia essa destruição? Porque eles foram avisados, mas eles não mudavam. Lembra quando Jesus falou para aquele homem paralítico que foi curado? 38 anos sem andar? E aí Jesus vai e cura ele, depois Jesus fala assim, olha, não peques mais, hein? Para que algo pior não te aconteça. Ele avisou. Se o homem pecou ou não pecou depois disso, a Bíblia não diz, né? Mas eu acho que só um trouxa queria voltar no pecado, né? Para ficar pior do que estava antes. Se paralítico era ruim, imagina tetraplégico, por exemplo, né? Então, gente, abra o olho, por favor, abre o olho. Deus está dando um aviso para você agora, mas no amor, não é uma ameaça. É o amor de Deus falando, eu não quero que você sofra. Eu já esperei tanto você mudar, você não mudou. Estou te dando essa última palavra agora. Toma uma atitude, filho. Acerta a tua vida com o Senhor. Volta para a igreja. Deixa as picuinhas de lado. Volta para a casa do Senhor. Para com esse mundanismo. Para com essa vida mundana, porca que está vivendo. Você não sabe que a qualquer momento pode acontecer uma desgraça. Depois você perde família, você perde emprego, perde a saúde, perde tudo. E vai reclamar do quê? Do quê? Entendeu? Olha que interessante também o que eu vou te dizer aqui. Olha o que aconteceu quando Zaqueu recebeu Jesus. Versículo 7. Todos os que viram isto, quer dizer, que viram Jesus ir na casa do Zaqueu, né? Murmuravam dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Gente, quando você começa a fazer o que é certo, sempre vem a crítica, viu? Sempre vem os críticos dizer para você que não é bem assim. Naquela época era assim, onde se viu. Jesus não pode entrar lá. Mas ele tinha que salvar o pecador, não é? Mas tinha os críticos que não aceitavam. Você também. Você começa a fazer o que é certo, vai ver aqueles amigos seus do mundo, amigo de bagunça, dizer que não tem problema. Porque eles adulteram, porque eles traem a esposa, porque eles traem o marido, porque eles fazem a bagunça, porque eles usam droga, porque bebem e falam que não tem problema e tem a cara de feliz. A cara de feliz é uma ilusão, é uma maquiagem. Não há felicidade no pecado, gente. Não há, é tudo ilusão. A pessoa acha que é feliz, mas está se consumindo por dentro. A cobrança vem mais cedo ou mais tarde. Então essa mensagem de hoje aqui é puro amor de Deus. Porque o amor verdadeiro de Deus não é aquele que só passa a mão na cabeça e faz um cafuné e diz tudo vai ficar bem do jeito que você está. Não, o verdadeiro amor é assim, ó, filho, tudo vai ficar bem, mas se você corrigir os erros, me dê ouvidos, faça o que eu estou te mandando, porque vai ser bênção para você, bênção muito maior. E então, no caso de Zaqueu, depois que Zaqueu então tomou aquela decisão de dar metade da sua riqueza, que foi ganha ilicitamente aos pobres, e depois de ter decidido também devolver 4 vezes mais para quem ele tinha defraudado, dado prejuízo, o Senhor Jesus diz, olha aí, versículo 9, então Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Então olha que interessante, Jesus falou assim, ó, hoje, ou seja, no momento em que você, Zaqueu, tomou a atitude correta, a salvação pode entrar na tua vida e na tua casa. É a mesma coisa com você. Jesus só vai poder dizer, hoje houve salvação na tua vida, a hora que você conscientemente e de livre e espontânea vontade, com alegria, receber essa palavra e falar, hoje, Pai, eu mudo a minha história, hoje eu paro com a anarquia, hoje eu confesso o meu pecado, hoje eu abandono o erro, hoje eu tomo a decisão de voltar para a casa de Deus, voltar a devolver para Deus o que é de Deus, nos dízimos, nas ofertas, ser fiel com Deus, porque às vezes a pessoa critica o dízimo, né? Mas não liga de dar dinheiro para cachaça, para cerveja, para as drogas, para prostituição, gasta com porcaria, gasta com pornografia. A pessoa reclama de dar para Deus o que Deus pede, mas não reclama de dar para o diabo o que o diabo pede. Pensa comigo que situação que certos crentes chegam. Mas Deus os ama mesmo assim. Não sei se você que está me ouvindo agora está nessa situação. Tomara que não. Mas se estiver, filho, receba com alegria essa palavra, porque
Pelo tempo que eu tenho de vida cristã, eu já vi muita gente pagar um preço caro pela rebeldia e pela teimosia. Mas também já vi muita gente ser muito abençoado quando se arrependeu e tomou a decisão correta. E é muito feliz, causa uma alegria muito grande no coração da gente ver uma pessoa se arrependendo para fazer o que é certo aos olhos do Senhor. É muito bom ver a pessoa ser curada porque se arrependeu. É muito bom ver a pessoa ter a sua família restituída porque se arrependeu a tempo. É muito bom a gente ver a pessoa prosperando quando começa a fazer o que é certo aos olhos do Senhor. Por isso, que assim como Jesus disse para Zaqueu, hoje houve salvação nesta casa, que o Senhor possa dizer para você, assim que a gente acabar a oração, hoje houve salvação para você, hoje eu pude curar você, hoje eu pude salvar os teus filhos, hoje eu pude proteger vocês, hoje eu pude dar provisão financeira para vocês, por tua causa que tomou a atitude correta. Tá bem? Vamos falar com Deus então? Falemos com o Pai. Nosso Deus e nosso Pai bendito e santo, muito obrigado pela misericórdia do Senhor derramada. Muito obrigado pela tua bondade, muito obrigado, meu Pai, pelo Senhor ser o mesmo Deus de Zaqueu, aquele mesmo que teve paciência e foi longânimo com ele e que teve misericórdia dele. É aquele que tem misericórdia de cada um de nós, é longânimo conosco, Pai. E se essa pessoa está ouvindo essa palavra, é porque dá tempo de corrigir, é porque dá tempo de consertar e dá tempo do Senhor agir nessa vida, Pai, salvando essa casa, salvando essa pessoa, salvando essa família. Meu Deus e Pai, abençoa esse homem que ora comigo, essa mulher que ora comigo, essas pessoas, Pai, que pedem misericórdia ao Senhor, que se arrependem dos seus pecados e propõem agora começar uma nova vida, Pai, assim como Zaqueu, Pai. Fazer o que é reto aos teus olhos, viver para o Senhor novamente, Senhor, com alegria de coração, porque os tempos são curtos, os tempos são breves, o final está chegando, Pai. Nós não sabemos nem o dia nem a hora, mas a qualquer momento isso pode acontecer. Então, Pai, que estejamos prontos para a Tua vinda, ou para a nossa partida dessa terra, porque também nós não sabemos o momento em que partiremos. Mas eu te peço, Pai, abençoa essa pessoa que ora comigo em nome do Senhor Jesus. Salva a vida dela, Pai. Não somente a alma, mas também o corpo que está enfermo, curando a enfermidade. Salva a família, Pai. Que os filhos, as filhas dessa pessoa te conheçam como Senhor e Salvador. Rendam-se ao Senhor, Pai. Que essas pessoas que oram comigo agora sejam tocadas pelo Teu poder para fazer o que é reto aos Teus olhos, Pai. E eu te peço, perdoa o pecado deles, Pai. Perdoa o pecado que foi praticado consciente ou inconscientemente, porque muitas vezes nós erramos até sem saber, Pai. Que o Senhor tenha misericórdia de todos nós. E, Pai, pela Tua graça e bênção derramada, eu te agradeço pela resposta e pela bênção. Em nome do Senhor Jesus, muito obrigado. Amém e graças a Deus. Muito bem, meu amigo e amiga, acabamos de orar. Medita nessa palavra, assista o vídeo outra vez. Se for possível, compartilhe esse vídeo, tá? Vai lá em compartilhar, aí vai no indicador lá, copiar link. Copie o link, né? E manda o link para as pessoas que você acha que vai fazer bem assistir este vídeo, tá bem? Se você quiser também, você pode colocar aí no local dos comentários o nome dos seus familiares, o nome das pessoas pelas quais você quer que nós oremos e vamos orar também, tá bom? Que você tenha uma excelente noite, noite repousante, noite restauradora, reparadora, noite revigorante pelo poder de Deus, tá bom? E até a próxima!